Fala aí pessoal, conectado no Matemática Livre, eu sou o professor Israel Pinheiro, sejam bem-vindos aí ao canal. E hoje a gente vai fazer juntos aí uma aulinha rápida sobre juros simples, né? Obviamente eu devo depois complementar com uma aulinha de juros compostos, mas eu gosto de fazer separado, beleza? Vamos lá pessoal, o que é os juros? Os juros é aquele valorzinho aquela alteração que ocorre quando você faz uma operação financeira, né? Geralmente, você faz uma operação de empréstimo, você toma um empréstimo e aí você tem uma alteração no valor, essa alteração a gente chama de juros, né? E eu coloquei para vocês aqui os principais elementos dos juros. Quais são os principais elementos? O capital, a taxa que vai ser aplicada e o tempo que vai durar essa operação. Coloquei para vocês observarem o seguinte, ó, juros simples. É uma remuneração dada a alguém pela aplicação de seu capital, do seu dinheiro, em um determinado período. Eu já tinha falado sobre isso, né? Uma definição para vocês. Elementos: capital, juros e tempo. O capital é o valor aplicado inicial. Os juros é o acréscimo que vai sofrer o valor aplicado, né? E o tempo de operação é o tempo que é dado para receber o valor aplicado de volta mais os juros, né? O tempo que você passou essa operação. A taxa aplicada em porcentagem determina a quantidade de juros incidentes sobre o capital inicial. Então você tem tempo, capital e taxa. Essas três coisas vão te proporcionar os juros. A gente até brinca quando passa a fórmula de juros que a gente fala que é o J-CIT, né? Juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Uma coisa para vocês. O que seria o montante? O montante, ele é o resultado do capital mais os juros. Isso aqui é o que a gente chama de montante, tá legal? Tem uma fórmula aí grandona para o montante, mas não precisa decorar essa fórmula, uma vez que você entende que o montante é o capital mais os juros. Vai lá, teve um capital de R$100, teve um juros de R$10. Então o montante vai ser 100 mais 10, 110. Beleza? Deixa eu ver se esse piloto aqui está melhor. Coloquei um exemplo aqui, pessoal, para vocês não ficarem de bobeira aí e aprenderem a fazer resolvendo um exemplo comigo. Lembrando que os juros simples, J-CIT. Uma característica importante. Os juros simples, a taxa é sempre em cima do capital inicial. A gente vai ver que nos juros compostos, a taxa ela vai sendo cobrada em cima do último valor. Então, se teve um aumento, a taxa já vai ser em cima do aumento. Nos juros simples é tudo beleza, é tudo em cima do capital inicial. Vamos ver um exemplo. Calcule os juros simples e o montante de uma operação onde o capital vale R$50 em 3 meses com uma taxa de 10%. AM significa ao mês. Pessoal, olha só. O tempo está em meses e a taxa está em meses. Então, posso fazer meu problema tranquilo. Fórmula dos juros. J-CIT. J-CIT. Tá aí. Os juros é o que eu vou calcular. Então, J. A caneta resolveu falhar bem agora na hora da aula. Pera aí. O capital que eu estou trabalhando é de R$50. Beleza. A taxa é 10%, mas você não vai colocar o 10% aí não. Ou você coloca 10 sobre 100, que é a forma fracionária, ou você coloca 0,1, que é a forma decimal. Vou colocar aqui a forma fracionária, 10%. Qual foi o tempo de aplicação? Tempo de aplicação, 3 meses. Então vamos fazer essa continha? Aqui eu posso cancelar 2 zeros. 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 3, 15. Então, o meu juros foi de R$15. Qual vai ser o meu montante? O montante é o capital mais os juros. Ou seja, o capital de R$50 mais os juros de R$15. Se eu tenho um capital de 50 e os juros de 15, eu vou ter um total de R$65. Esse vai ser o meu montante após os juros, beleza? Vamos fazer mais um exemplo para vocês ficarem ligados e aí eu deixo para vocês na descrição do vídeo uma série de exercícios para você treinar. Dependendo do alcance aí desse vídeo, eu gravo a solução dos exercícios, beleza?
Vamos para o próximo exemplo? Esse exemplo eu quero que vocês tenham uma atenção. Olha só. Qual os juros e o montante de um capital de R$100 que foi aplicado no juros simples com a taxa de 24% ao ano durante 5 meses? Pessoal, presta atenção. Nos problemas de juros, sempre tem que estar dialogando o tempo com a taxa. Repara que aqui o tempo está em meses, mas a taxa é anual. Então eu sou obrigado a converter essa taxa para uma taxa mensal. Olha só, como é que eu converto 24% ao ano? Como é que eu vou converter 24% ao ano para uma taxa mensal? Quantos meses tem um ano? 12 meses. Então vai ficar 24 dividido para 12. 24 dividido para 12 vai dar 2% ao mês. Então, essa é a minha taxa mensal. Fica ligado, tempo e taxa tem que estar na mesma unidade. Se aqui está em meses, aqui tem que estar em meses. Não posso sair misturando sem ter essa atenção, beleza? Agora vamos calcular os juros com o J-Cit. J é igual C vezes I vezes T, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual foi o capital? R$100. Qual foi a taxa? 2% mensal. Qual o tempo? 5 meses. Cancela o zero. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 5 vai dar 10. Então, os juros foi de R$10. Obviamente, pessoal, se os juros foi de R$10, qual foi o montante? Montante, capital mais os juros. Ou seja, 100 mais 10, que vai dar 110. Então, essa aulinha sobre juros simples é muito tranquilo para vocês treinarem, fiquem atentos aqui a essas pegadinhas. Quando tiverem seguros, façam o exercício aí, deixa para mim no comentário se está tranquilo e assiste a próxima aula que eu vou gravar, que vai ser uma aula sobre juros compostos, beleza? Tamo junto e vejo vocês na próxima aula. Um abração!